Meus amigos, eu acho essa polêmica até fácil, viu? Vamos ver se vocês acham também. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa aí, né? Tem Telegram, tem WhatsApp, tem Clubhouse. Clubhouse ainda tá rolando, tá, né? Então bota lá também se quiser. E se quiser botar nas redes sociais aí também, é isso aí. Porque essa é uma polêmica que chama a galera. Por quê? Porque fala de Messi, de Neymar e de Cristiano Ronaldo. Isso aqui é um canhão de like, né? Clickbait aqui é mato. Mas ó, agora falando sério, quem é mais importante para a sua seleção? O Messi, o Neymar ou o Cristiano Ronaldo? Primeiro vamos a algo muito objetivo. Todos os três têm números estratosféricos. O Messi é o maior artilheiro da história da Argentina. Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história de Portugal. Inclusive caminha aí para se tornar o maior artilheiro de seleções, né? Já é artilheiro da Euro, inclusive, também da história da Eurocopa. É recorde com ele, é um atrás do outro. E o Neymar, em algum momento, assim, se acostume com isso, que em números oficiais, ele vai passar o Pelé como o maior artilheiro da história da seleção brasileira, né? E aí vai ter muita gente discutindo e tal, mas é fato. Então a gente tá caminhando aí para ver três artilheiros da história de três seleções importantes. Lembrando que muitos caras que a gente tem visto hoje são artilheiros históricos das suas seleções, né? Mostrando que o que a gente tá vivendo é um momento muito particular, beleza que as seleções têm jogado muito também e tal, mas o nível dos caras é uma parada estratosférica. E esses três aqui são monumentais. Então, vamos a números, porque, ó, vocês vão se assustar. Começando com quem tem mais, Cristiano Ronaldo. São 176 jogos pela seleção portuguesa até o momento, no momento da gravação deste vídeo. 106 gols e 40 assistências. Isso quer dizer que ele participou de 146 gols diretamente, ou seja, dá uma média aí de 0,82 gol por jogo. Ele participa, ou ele faz ou ele cria. Anotou, né? Neymar já tem uma média superior, mas tem menos jogos aí. É o que tem menos jogos a galera. Só que ele tem 106 jogos pela seleção brasileira, 67 gols e 46 assistências. Você vê que em participação, em construção, né, ele tem mais assistências que o Cristiano Ronaldo em muito menos jogos, né? Isso dá uma média de 1,06 gol por jogo que ele cria. Ou ele faz, ou ele dá assistência para alguém fazer. E agora vamos a Lionel Messi, que tem 145 jogos pela seleção argentina, 73 gols e 51 assistências. É o que tem mais passes aqui e é o segundo com o maior número de gols. Uma média de 0,85 gol por jogo. Ou seja, ou ele dá assistência ou ele faz gol aí basicamente em todos os jogos. Então, pela ordem, a melhor média de participação em gols é Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Em artilharia direta, a ordem seria Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Em assistência, a ordem seria Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo. Você vê que em cada critério tem uma troca. Mas para entender quem é o mais importante, quem cria mais impacto, a gente precisa ver como era a vida pregressa da seleção de cada um e entender o impacto da era Cristiano, da era Messi e da era Neymar. E aí é óbvio que o Cristiano Ronaldo parte na frente, porque de todas essas seleções, Portugal era a que tinha mais capítulos em branco para preencher. Era uma seleção que antes do Cristiano Ronaldo teve um grande momento em 1966 e alguns outros poucos lampejos, mas num geral era uma seleção que não tinha participação cativa em Copa, era uma seleção que nem tinha participação cativa em Euro, era uma seleção que não tinha título. Enquanto isso, a seleção brasileira é a seleção brasileira e a seleção argentina tinha também capítulos a preencher e um grande vazio desde os anos 90 até hoje de conquistas ou de campanhas relevantes. Então a missão mais difícil era e ainda é a do Neymar. Por quê? Porque é a seleção de todas aí mais vencedora, pentacampeã do mundo, uma seleção que apesar de não ter sido campeã em 2006, tinha uma geração que deixou muita saudade para muita gente. Então o Neymar pega uma entre-safra muito complicada, né? Porque ele pega um pós-Copa de 2010 em que as pessoas consideravam terra arrasada, né? Nada presta, tá tudo ruim e a geração é uma porcaria, o Neymar vai ter que carregar nas costas. Não foi bem assim, principalmente com o Tite
Tite, isso ficou muito claro que o time tem uma sustentação e tem um grande trabalho. Mas os números do Neymar mostram de fato que ele canaliza todas as atenções de construção, de criação. Mas a seleção brasileira ganhou um título sem ele, a Copa América de 2019. Em compensação, ele faz uma primeira grande Copa em 2014 até se machucar. E muito provavelmente com o Neymar, a gente não teria os 7-1, mas assim, não dá pra saber, né? O Neymar antes já tinha sido o melhor jogador da Copa das Confederações e campeão. No Brasil, aquilo muito relevante, né? Ele pegou uma pressão que nenhum desses caras aí pegou, né? De jogar a Copa das Confederações e Olimpíada em casa, depois de tanto tempo, né? Ele é campeão olímpico, isso é relevante, apesar da gente estar falando só de seleção principal, mas ele tem um impacto aí na história da seleção com essa medalha, que talvez com o distanciamento, com o tempo, a gente vai ver o tamanho dessa conquista, mas ele chega ou ajuda, né, a seleção a chegar a uma semifinal de Copa do Mundo em casa, é campeão da Copa das Confederações, ainda não ganhou uma Copa América, né? A Copa América que o Brasil venceu, o Neymar não estava lá. Então isso tudo, a vida pregressa e o fato do que ele fez com a seleção, que individualmente é enorme, mas em termos, num geral, assim, a era Neymar, ela é muito difícil de você colocar ela à frente, por exemplo, vai dar era Ronaldo, a era Ronaldinho Gaúcho nem existiu, né? Porque assim, o Ronaldinho Gaúcho basicamente esteve sempre ali com o Ronaldo Fenômeno, e o Ronaldo era o cara vencedor da seleção, era o Ronaldo Fenômeno. Então você teve a época do Rivaldo, aí antes disso você tem a era Zico, que também é uma era que não tem conquistas, né? É uma era difícil, mas uma era de, por exemplo, a seleção de 82, que deixou na memória das pessoas um título simbólico, que a seleção nessa época, Neymar ainda não tem, por exemplo. E para trás é só glória, né? Os anos 60 e anos 70 são períodos muito vencedores da seleção brasileira, né? Com Pelé, Garrincha e companhia limitada. Então, a história mais preenchida dessas três seleções é da seleção brasileira. Então, é difícil colocar aqui o Neymar como o cara mais importante para a sua seleção. A briga, de fato, vai ficar com Messi e Cristiano Ronaldo, porque pode não parecer, o Messi não ganhou o título, apesar de ter sido campeão olímpico em 2008, mas depois da era Maradona, que é o grande período da história da seleção argentina, o Messi recoloca a Argentina num patamar de protagonismo e de competitividade, né? Lembrando, ele leva a Argentina a 3 finais de Copa América, porque sim, ele estava lá em 2007, apesar de ainda não ser o cara, talvez, da seleção, mas ele faz parte desse processo. Eu também vou falar de um momento importante da seleção portuguesa, em que o Cristiano Ronaldo não era o cara, mas o ciclo já começava ali, por exemplo, 2006, quando eles chegam numa semifinal de Copa do Mundo, mas isso está na conta também do Cristiano Ronaldo, que impacta bem naquela seleção. Então é justo que a gente fale de 2007. São 3 finais de Copa América e uma final de Copa do Mundo que a Argentina não chegava desde 1990. Então isso é relevante. Só que a Argentina, ela já tem um histórico de participação em Copa sempre, de Copa América sempre, que não tem classificatória. Então assim, é mais difícil. O impacto de fato do Messi, para ser justo, seria entregar um troféu. Apesar de, repito, essa ser a era mais marcante da seleção argentina pós Maradona. Ele recoloca a Argentina sempre batendo ali semifinais ou final das competições que disputa. Então isso é importante, isso é relevante. E com esses números todos estratosféricos. Sem o Messi, por melhor que sejam as companhias, individualmente falando, você não imagina a Argentina chegando favorita a competição nenhuma sem o Messi, por mais que a camisa seja a Argentina. Então a resposta aqui do jogador mais importante para a sua seleção é de fato o Cristiano Ronaldo. Ele é o que tem mais gols aqui e é o que tem 2 títulos muito históricos, o da Euro 2016 e depois da Nations. Não tem como não considerar que Portugal, desde que o Cristiano passa a ser uma peça importante do time, Portugal participa de todas as Copas e participa de todas as edições de Euro. Isso sem contar que Portugal é 4º lugar da Copa do Mundo, como eu citei, em 2006, semifinalista da Copa de 2006, um 3º lugar na Copa das Confederações e um 3º lugar em Eurocopa em 2012. Então a gente está falando aqui de Portugal que muda de prateleira completamente. É óbvio que há um movimento no futebol português de mudança, de treinadores melhores, de jogadores melhores, tudo vai mudando no futebol português, mas o Cristiano é o grande símbolo disso e é muito difícil imaginar, por exemplo, que Portugal fosse campeão da Euro sem o Cristiano Ronaldo em 2016, mesmo que ele tenha jogado pouco na final e sido substituído. Porém, o percurso no mata-mata, ele tem vários lampejos e vários estalos e algumas atuações muito importantes, né? Como, por exemplo,
exemplo, contra a Hungria. Então a gente tá falando de um Cristiano Ronaldo que de fato tem um impacto, existe um antes e um depois. A seleção de Portugal, ela é outra agora, né? A gente coloca Portugal como favorito numa Euro, a gente não descarta Portugal ou coloca Portugal ali, às vezes, numa segunda prateleira de Copa do Mundo. Isso no período antes do Cristiano Ronaldo era inimaginável, né? Você teve o período Eusébio ali em 1966 especificamente, mas nem aquele período garante Portugal sendo competitivo sequencialmente em Copa ou em Euro. O Cristiano Ronaldo, a sua era, consegue fazer isso. Portugal hoje é figurinha carimbada em Copa, Portugal hoje é figurinha carimbada em Euro, assim, é inimaginável você ter Portugal fora de uma Copa, é inimaginável você ter Portugal fora de uma Euro, mas isso era comum antes do Cristiano Ronaldo. Então, de fato, é a seleção que tinha mais capítulos para preencher. E ganhou uma Eurocopa histórica contra a França, na casa da França, e a França 2 anos depois seria campeã mundial. E depois a seleção portuguesa é campeã da Nations, um título histórico. A gente tá falando da primeira edição de Nations, né, com a Europa se fechando em si para usar as datas FIFA para se fortalecer, e Portugal levou o título, e a gente viu pela comemoração que todo mundo tava muito afim de ganhar, né? A Bélgica queria muito ganhar, a Inglaterra queria muito ganhar, a Suíça queria muito ganhar, a Alemanha foi rebaixada na primeira edição, depois teve uma viradinha de mesa aí para salvar a Alemanha, mas Portugal ganhou. Então são dois títulos muito relevantes contra um título relevante que tem o Neymar, que é o título da Copa das Confederações, e nenhum do Lionel Messi, e em duas seleções que tem muita história. Então, assim, pra gente eleger o Messi ou o Neymar, o cara mais importante nas suas seleções aqui, acaba que necessita vir com conquistas, né? É muito difícil a gente colocar os caras. Agora, quem joga mais? Acho que de todos esses aí, o cara que melhor joga na sua seleção é o Neymar. Depois, talvez até seja o Messi. Então, assim, dos três, talvez o que jogue menos na sua seleção seja o Cristiano. O Cristiano tem muitos gols contra seleções médias e de menor porte, e o Messi é o que tem mais gols contra seleções campeãs do mundo aí, por exemplo. Então, assim, os gols contra seleções maiores, o Messi tem. O Messi, de fato, ele muitas vezes carrega o time, mas o impacto do cara, o poder de decisão, ele está ali, canalizar e melhorar os companheiros, a resposta é Cristiano Ronaldo. Não tem como, porque aqui a gente não tá falando de quem joga mais, a gente tá falando de quem é mais importante, e a resposta, pra mim, única é Cristiano Ronaldo. Você deixa as suas nos comentários, beleza? Agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Se inscreva no canal, toca na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo dos seus grupinhos aí de qualquer coisa, beleza? Nós estamos juntos, um abraço.